Então, Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Ele não é suficiente, ele é mais que suficiente. Amém? Uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Banda, é o fundador desse ministério, que nós nunca devemos estar satisfeitos até aonde nós chegamos. Isso não significa que nós precisamos e nem devemos estar murmurando. Amém? Mas nós precisamos buscar sempre mais. Porque Deus, ele tem sempre mais para nossas vidas. Amém? Amém? Você recebe? Amém. Você que está aí atrás, venha mais para perto. Para a gente... A unção, ela pega mais quando a gente está mais junto, sabe? Venha mais para perto. É as brasinhas, como uma fogueira. As brasinhas têm que estar um pertinho da outra, né? Venha mais para perto dessa turma. Venha mais para o meio, pelo menos. Vai ser maravilhoso o nosso culto. Nós vamos receber muito do nosso Pai. Amém? Queridos, para a gente iniciar, eu queria que você deixasse aberta a sua palavra, a sua Bíblia, lá em Efésios 3. Nós declaramos aqui um versículo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. E hoje eu acordei, com Efésios 3 em meu coração, para que a gente esteja hoje recebendo da parte de Deus tudo o que esse capítulo fala. Então, eu vou ler, a gente não tem muito tempo, mas nós vamos ler ele todo, amém? E nós vamos falar sobre algumas coisas a respeito dele, amém? Você já está lá em Efésios 3? Por esta causa, eu, Paulo, isso era Paulo falando, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos. Diga, está falando de mim. E a profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Você percebe que aqui no 7 ele diz, constituído ministro conforme o dom da graça, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Vamos parar um pouquinho nesse versículo. Queridos, nada que nós fazemos para Deus, nós fazemos na nossa força. Nada que nós fazemos para Deus, nós fazemos porque nós sabemos. Amém? Nada que fazemos para Deus e somos bem-sucedidos, não fazemos porque nós somos os melhores, os tops. Nós somos tops, os melhores, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas se não for a graça dele liberada para nossas vidas para fazer tal coisa, nós não seremos bem-sucedidos. Porque a graça é a capacidade dele, específica para um propósito. Amém? A graça dele é algo sobrenatural, não é natural. Você recebe? Não é natural. A graça de Deus não é natural. Nós não vamos discorrer sobre a graça que a gente ia passar a noite aqui falando. Amém? Mas eu posso te indicar um livro novo aí que tem a graça. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, porque eu tenho que falar o título todinho. Se eu achar aqui, procurar em Mamor, o novo da graça, do bispo Butler, que é para eu falar o título direitinho. É um livro maravilhoso, fininho, muito bom, muito bom. Então você vai entender mais sobre a graça. E também tem um de Tony Cook, que eu amo aquele livro, meu Deus. Aquele livro é perfeito. É graça, DNA de Deus. Então todos nós temos a graça dele sobre nossas vidas para alguma coisa fazer nessa terra. Amém? Para um determinado bem, para um determinado propósito, a graça nos assiste. Ela é tudo na nossa vida, abaixo de Cristo. Amém? Amém? Então,
Vamos continuar aqui no 8, né? A mim, o menor dos santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Queridos, nós estamos hoje, a igreja do Senhor na terra, ela está na dispensação da graça. Nós não estamos mais na lei. A lei é lá no Velho Testamento. Do Novo Testamento para cá, nós estamos na graça. Amém? Então, Cristo Jesus, ele conquistou para nós tudo o que nós temos. Essa graça veio por intermédio dele. Amém? A Misericórdia e Graça é o livro que você precisa comprar. Você não pode ficar sem esse livro. Amém? Para que você entenda a definição entre misericórdia e graça. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Então você precisa comprar. Amém? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia, diga, temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço, isso é um pedido, não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. Queridos, quando ele fala aqui, não desfaleçais, é não desanimeis, não desista, persevere. Amém? Porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Quem acredita nisso? Diga amém. Nós não vamos ficar aqui. A coisa está ficando ruim e ela vai piorar, mas nós não vamos estar aqui. Amém? Se nós perseverarmos, se nós estivermos com o Senhor, nós não vamos passar pela tribulação que essa terra vai passar. Então persevera, não desfaleça. Não desfaleça, não desanime. Tribulações, problemas, desafios, o que você quiser chamar. Isso não vai durar eternamente. Isso vai passar. Então, nesses últimos dias, Satanás ele tem apertado a igreja, ou não é? Ele tem usado coisas para nos fazer, nos acostumar, querer nos acostumar com uma realidade que não convém. Amém? Uma realidade que não é da igreja. É uma realidade que é do inferno. Não é uma realidade da igreja. Amém? Leis estão sendo aí para serem aprovadas e a igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar ousadamente para impedir. Amém? E nós vamos fazer isso hoje à noite. Você crê? Fica firme aí, amém? Aí no 14 ele diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Esse poder, esse fortalecimento nesse Espírito, não é no meu Espírito, não é no seu Espírito. É a partir do Espírito Santo, no nosso Espírito. Amém? Você está entendendo? Esse Espírito aqui, com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo. Ele vai nos fortalecer no nosso homem interior, no nosso Espírito. Nós não somos fortes porque nós queremos ser fortes. Nós somos fortes na força do Senhor, porque existe uma graça disponível. Diga, existe uma graça disponível para mim, como filho, como igreja do Senhor nessa terra. Existe uma graça sobrenatural para passarmos por essas coisas que estão acontecendo na terra sem nos escandalizarmos. Amém? Hoje a gente estava assistindo um jornal e de repente tinha uma figura masculina vestida de uma figura feminina, uma mistura. Eu fiquei assim, o que é isso? 7 horas da manhã. Isso é uma coisa. Isso é um negócio absurdo, gente. Para falar de algo novo, assim, que eu não aguentei muito assistir, mudei de canal. Querendo investir nos jovens,
para que os jovens entendam e não tenham vergonha da sua verdadeira identidade. Diga aí. Que identidade é essa misturada? A parte de cima é homem e a parte de baixo é mulher. Que negócio é esse? Era assim que ele estava vestido. Quem assistiu o jornal hoje de manhã? Você não perdeu muita coisa. E a gente ficou olhando para aquela e disse, que negócio esquisito. Queridos, nós precisamos nos levantar em todos os âmbitos da sociedade para sermos luz e sal dessa terra. Chegou o tempo para quem é santo, seja mais santo. Amém? A Bíblia diz que a gente precisa ser sal e ser luz. Que nos últimos dias, quem é sujo se suje mais, quem é santo se santifique mais. Chegou o tempo que a igreja do Senhor precisa santificar-se mais. O que é santificar? Separar-se. Para um propósito. Nós não estamos nessa terra apenas para sentar na igreja, esquentar o banco, sair e nada nós fazemos. Nós não estamos nessa terra apenas para servir nos departamentos da igreja. Amém? Sirva, em nome de Jesus, no departamento dessa igreja. Sirva, chegue mais. Mas você não foi chamado só para isso. Quando você sair daqui, que você encontrar um perdido, se você sentir no coração, eu oro para que você sinta no coração para falar do amor de Cristo. Eu oro para que você se constranja pelo amor dele no seu coração derramado. Para que você fale do amor de Cristo. Amém, queridos? Não precisamos ser evangelistas para ir atrás do perdido. Nós não precisamos viver como crentes 007 nos escondendo quem nós somos. Chegou o tempo, quem é santo, se santifique mais. Chegou o tempo da igreja do Senhor se manifestar gloriosa nessa terra. Amém? Jovens, adolescentes, crianças, pais e mães, em nome de Jesus, ensine seus filhos. Ensina aos seus filhos a verdadeira identidade dele. Porque lá na escola tem gente para querer distorcer a identidade do seu filho. Ensine. Arrume tempo. Amém? Eu sei que hoje a gente trabalha, a gente se ocupa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver, precisa vender, precisa, sei lá, fazer qualquer coisa para que a gente tenha recursos financeiros nas nossas mãos. Mas não fique só nisso. Você que é pai e mãe, invista a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Arrume um tempo, queridos, nem que seja enquanto você coloca seus filhos para dormir, lendo a Bíblia e falando da verdadeira identidade de Cristo para eles. Amém? Ensine versículos de memórias. Eu lembro que Isaac e Radassa, quando era pequenininho, de 2 a 3 anos, assim que começou a falar, eles já sabiam, eles já tinham um único versículo de memória, mas eles tinham. Vamos dormir. Qual o versículo que vamos ler? Isaac era Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu fazia ele ler todo. Vamos lá, vamos repetindo, quem sabia ler, né? Eu tinha que ler e ele repetir. E Radassa era, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Era o versículo que ela gostava. Essa menina é para frente. Então, eles tinham um versículo pequeno de memória, mas eles liam. E eles sempre tinham que declarar antes de dormir esse versículo. Amém? Então, ensine. O seu filho e a sua filha não precisa entender a Bíblia todinha, ler a Bíblia todinha de Gênesis e Apocalipse. Quando eles crescerem, eles vão ler. Amém? Em nome de Jesus, né? Vamos crer que vão ler em nome de Jesus. Vamos se interessar. Mas entenda que você precisa ensinar pelo menos um versículo. Se você não tem filho, para seu sobrinho, para sua sobrinha, alguém da família, ensine, enxerte a palavra nessa geração. Amém, queridos? Não perca tempo, seja luz. Não perca tempo, amém? A gente parou no 17, não foi? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Queridos, quando ele fala arraigados e alicerçados, é firme. Nós precisamos deixar com a palavra de Deus firme no nosso coração. Nós precisamos estar arraigados, alicerçados em amor na palavra de Deus, sem desfalecer. É o sangue dando na canela e nós não vamos abrir. Amém? Nós não vamos mudar de ideia, nós não vamos mudar nosso conceito.
Homem é homem, mulher é mulher e pronto, acabou-se. Amém? Aborto é pecado e acabou-se. Matar uma vida é pecado e acabou-se. Ah, mas em qualquer situação, queridos, tem um pastor. Eu não lembro o nome dele. Ele é esposo de Verusca Estrela. Tem um podcast no ministério. Se eu encontrar, depois eu coloco lá no grupo para você estar vendo. Ele é fruto de um estupro. Ele foi fruto de um estupro. Eu nem ia falar isso, mas vou falar. Porque isso é uma coisa bem absurda, né? Uma pessoa que foi estuprada, ela teria todo o direito de tirar essa vida, não é verdade? Mas essa pessoa, a mãe dele, decidiu não tirar a vida dele. E hoje ele é um pastor do verbo da vida. Diga aí. Se a mãe dele tivesse tirado a vida dele, ele não era um pastor, ele é excelente. Eu não conheci ele de perto, mas a esposa dele já foi minha líder no tempo que eu era jovem. Quer dizer, no tempo dos jovens, porque eu sou jovem ainda, viu? No tempo que eu trabalhava no departamento de jovem. Eu ainda sou jovem. E, queridos, ele é extremamente abençoado. E é um homem de Deus. Um homem de Deus mesmo. Então, queridos, uma vida fecundada é uma vida. Ninguém tem o direito de tirar essa vida. Então, eu não concordo, eu não vou concordar, não adianta. Amém? Não adianta, é morte e pronto. Deus é vida, Deus não é morte. Então, isso precisa estar arraigado no nosso coração. Alicerçado, fortalecido no nosso coração. A nossa opinião precisa estar arraigada no nosso coração. E pronto. Não adianta querer fazer a gente se acostumar. Amém? É errado e acabou-se. No 18. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Existe um poder que opera em nós. E esse poder é pela fé. Existe um poder em nossa oração. Existe um poder, não importa se você sabe orar muito, se você sabe orar pouco, se você fala bonito, se você fala simples, não importa. Se você é eloquente ou se você é iletrado, não importa. Deus, ele escuta a sua oração. Deus, ele entende o seu coração. Deus, ele responde aquilo que você fala mediante a palavra. É importante estudar, conhecer, amém. Meu Deus, eu amo estudar, se eu pudesse. Mas eu também gosto de trabalhar, então eu não posso só parar para estudar, né, meu amor? Né? Amém, queridos? Então, nós precisamos fazer tudo o que nós precisamos fazer aqui na terra. Mas nós temos que entender que em nós existe um poder maior do que qualquer conhecimento. Do que qualquer doutorado, mestrado vem primeiro, Jesus. Mestrado, doutorado, primeiro vem a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Parabéns para você, quem gosta de estudar e chega nisso tudo. Parabéns. Amém? Admiro demais. Mas eu nunca vou fazer um mestrado, não tenho isso, não. Vou terminar minha graduação, vou fazer uma pós. Talvez eu faça outro curso. Tem umas coisas aqui dentro de mim que eu estou colocando diante de Deus. Amém? Mas, queridos, nós temos um poder sobrenatural. E esse conhecimento, nesse poder, mediante a palavra, habite em vós. Ricamente a palavra de Deus. É o que nós precisamos ter mais intenso no nosso coração. Dentro de nós é a palavra de Deus. Que habite em você. Eu desejo que habite em você ricamente a palavra de Deus. Que você entenda. Que você entenda todo o seu propósito. Todo o propósito da palavra de Deus. Todo o propósito da graça de Deus. Eu oro para que você entenda. Tudo que está disponível para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu oro mesmo. Vamos ficar de pé? O louvor pode vir, por gentileza. Queridos, hoje nós vamos orar especificamente pelo Brasil e por estas leis que estão tramitando lá no plenário contra a Igreja do Senhor. Contra o que nós cremos, contra o que nós ensinamos, contra o que nós falamos. Nós temos uma pessoa lá
representando a igreja, que é Rubens Nascimento. Nós vamos orar por ele. Amém? Ele foi para lá hoje, ontem a gente viu ele no ministério, e ele foi para lá hoje, e ele vai estar lá representando a igreja do Senhor, e ele vai estar representando o verbo da vida. Ele vai estar lá falando por nós, e eu declaro sabedoria na boca dele. Eu declaro clareza quando ele falar. Eu declaro o favor de Deus tão grande sobre a vida dele. Amém? Você concorda? Quando ele falar, a opinião dele vai ser ouvida e atendida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigada pela tua palavra, Pai, habitando em nós ricamente, Senhor. Obrigada por cada um de nós entendendo o firme propósito de ser igreja. O firme propósito de ser filho, de ser sal, de ser luz, Pai. Que nenhum de nós desfaleçamos, Pai. E chegue a concordar, Senhor, com essas coisas, Pai, que a terra está, que o mundo está querendo, Pai. Abafar a luz da igreja. A tua palavra diz que a luz resplandece nas trevas. E é assim que será, Pai. A luz da igreja vai resplandecer na terra. Eu oro para que homens e mulheres, Pai, valentes se levantem, Pai, com suas opiniões, mediante a tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Pai, seja, Pai, o pilar desse país, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora para que o Senhor levante homens e mulheres naquele lugar, com o poder da sua palavra, com o seu poder, Pai, para impedir, em nome de Jesus, leis, Pai, que queiram parar a igreja do Senhor, leis que queiram diminuir o poder da igreja do Senhor, leis que queiram mudar a palavra do Senhor. Nós declaramos falidas em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o seu poder na boca dos crentes que estão ali dentro, Senhor. Os senadores crentes, Pai, que se levantem, Pai. A tua graça sobrenatural sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que eles levantem, Pai, a sua palavra naquele lugar. Que eles levantem a fé deles naquele lugar, Senhor. E que eles impeçam, Pai, as trevas de estarem, Pai, invadindo a terra. Em nome de Jesus, nós exaltamos, Pai, a sua palavra. O Senhor disse que o Senhor, acima de tudo, exaltou a sua palavra. E em nome de Jesus, nós exaltamos Jesus. Você é a palavra. Nós exaltamos Jesus. Nós falamos que o Brasil é de Jesus. Não existe outro Deus além de ti, Pai. Não existe outro mais poderoso além de ti, Senhor. Que toda essa terra se dobre, que todo joelho se dobre e conheça a ti. Que todo joelho se dobre e valorize a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que priorizem a sua palavra. Que sutilmente, Pai, eles têm tentado, Pai, entrar devagar, e a gente percebendo, a gente entendendo. Pai, que cada um de nós levantemos em nossos devocionais, em nossos momentos de orações individuais contigo, e esteja intercedendo por essa nação, colocando acima de tudo a sua palavra, Pai. A sua palavra é viva, é eficaz. Ela não vai mudar, ela não vai passar. Nenhum costume que estão tentando, Pai. Eu oro agora pelas crianças e os jovens, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra chegue primeiro no coração deles. Que a sua palavra chegue primeiro no coração, Pai, dos idosos. No coração de homens e mulheres. Que a sua palavra chegue, Pai. Senhor, como eu me alegro em ver, Pai, tantos artistas conhecendo o Senhor. Que coisa linda, Pai. Não importa quanto eles pecaram, o que importa é que eles hoje reconhecem o Senhor como Salvador. Reconhece o senhorio do Senhor sobre a vida deles, Pai. Nós oramos pelos artistas cada vez mais, conhecendo o seu poder.
de Jesus, nós clamamos pelo seu sangue, Pai, naquele lugar. Nós clamamos pelo seu sangue, Jesus. Você está lá representado por homens e mulheres, e eles precisam da força do Senhor. Nós oramos para que eles sejam, Pai, robustecidos, fortalecidos, Pai, com a tua graça e o seu poder, para defender a sua fé, para defender a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que sejam valentes. Que sejam valentes, Pai. Que não se dobrem a nenhuma pressão. Livra eles, Pai, de homens maus e perversos, que têm maquinado o mal contra a igreja do Senhor, contra a sua palavra. Livra, Pai. Nos livre, Senhor. Livra cada um de nós. Livra nossos filhos. Livra nossa parentela. Livra as famílias dessa igreja. Livra as crianças, Pai. Os adolescentes, os jovens que temos aqui, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que estão assistindo, que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra, Pai, que tem sido pregada alcance corações velozmente. Eu declaro, Pai, que a palavra que nós temos pregado alcance velozmente essa região. Que a visão que você colocou de alcançar 1% dessa região, Pai, seja sobrenatural. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres onde eles estiverem, Pai, falando do seu poder, falando da sua palavra, falando do seu amor, falando para o vizinho, falando para o parente, trazendo pessoas para a igreja para serem transformados pela sua palavra. Levanta o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina. Eu declaro saúde financeira. Eu declaro saúde mental sobre o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, um povo forte. Um povo que conhece a Ti e faz proeza, Pai. Um povo que conhece o Senhor fará proeza. Saltarão muralhas, Pai. Não é um povo fraco. Um povo que Te conhece fará proeza, Senhor. Fará grandes coisas. Pai, eu oro agora especificamente por Rubens Nascimento, por aquela deputada Flávia, Senhor, que eu esqueci o sobrenome, mas você sabe quem é. Eu oro pelo Marcos Feliciano. Eu oro por crentes que estão ali dentro, Senhor, defendendo, Pai. Eu oro por aquele rapaz jovem, ousado, Nicolas. Senhor, que rapaz ousado. Levanta mais como ele, Senhor, cheio de conhecimento e ousadia. Em nome de Jesus, Pai, levanta, Senhor, para defender a bandeira da fé, os princípios bíblicos naquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos olhos do entendimento daqueles que acham que é normal, que tem sido apagado, Pai, a visão, o conhecimento da sua palavra, que as escamas caiam em nome de Jesus. Crentes que têm concordado com essas coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que se levante no coração dos teus filhos, Pai, a sua palavra, a sua verdade poderosa, Pai, vive e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. A sua palavra é apta, Pai, para salvar nossas almas. Salva, Pai. Salva esse povo que tem concordado, Senhor, do erro, para que eles não passem, Pai. Para que eles não fiquem nessa terra, na tribulação. Porque, Pai, a tua palavra diz que já tem muitos anticristos. Que o anticristo, Pai, já tem muitos anticristos na terra, preparando o caminho para o anticristo. Livra o seu povo, Pai, de cair, de perder salvação. Que o seu povo não ache isso normal, em nome de Jesus, Senhor. Pai, isso é tão forte dentro do meu espírito. Abra os olhos do entendimento dos crentes, Pai.
não é normal. Isso não é assim, isso não é normal, Pai. Saiu da sua palavra, Pai, amaldiçoado. Saiu da sua palavra, Pai. Não é normal, Senhor. Em nome de Jesus, levanta a sua palavra. Fome e sede, Pai, do seu povo para entender sua palavra. Eu oro, Pai, para quem eu coloco, Pai, me ponho de joelhos diante desse povo. Diante, Pai, da nação. Diante dos filhos de Deus. Que habite ricamente a palavra de Deus em seus corações. Em nome de Jesus. Que eles possam entender com todos os santos. Não é com o mundo, é com todos os santos. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que entenda o propósito. Que entenda, Pai. Porque o anticristo vai se fazer de Deus. E vai enganar muitos. Mas, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos pelos olhos do entendimento do seu povo iluminado pela sua palavra. Abre portas sobrenaturais para eles. Abre portas, Pai, para que não se dobrem. Abre portas em nome de Jesus para que não se dobre ao erro, ao pecado. Eu declaro, Pai, um povo separado por Ti, se levantando nesses últimos dias. Uma igreja, Pai, irrepreensível, imaculada, é o que você vem buscar. Que cada um de nós estejamos, Pai, separados para o seu propósito, entendendo a sua graça, usufruindo da sua graça, Pai. Quem está no erro, Pai, se consertando em nome de Jesus, cumprindo seus princípios, entendendo, Pai, entendendo que o que vale, o que importa é agradar a Ti. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, levanta seu povo. Eu oro por todas as igrejas, Pai. E eu declaro, Pai, independente de placa, de nenhuma placa, Pai, independente, Pai, do que crê, do que deixa de crer, eu declaro, Pai, os olhos do entendimento iluminados pela sua palavra. Eles crendo, Senhor, naquilo que a sua palavra diz. O Senhor disse ponto final. É o que o Senhor diz na sua palavra e ponto final. Não existe mistura, Senhor. Eu declaro, Pai, que todas as igrejas se levantem para estar orando pelo Brasil. E se levantem para estar orando, Pai, pelas leis que eles querem colocar aí de goela abaixo da gente. A gente não vai engolir, Pai. Nos protege em nome de Jesus. Protege a sua igreja, Pai. Protege seu povo. Protege os pastores, as autoridades eclesiásticas, Senhor. Que eles não se dobrem ao erro. Que eles não se dobrem ao pecado. Que eles estejam, Pai, vivendo bem com suas famílias. Cada um, Pai, de pastores dentro do Verbo da Vida, Assembleia, Batista, de todas as denominações que pregam Cristo. Protegidos, Pai. Protegidos do adultério, protegidos do roubo, protegidos, Pai, do pecado, de qualquer pecado que seja. Em nome de Jesus, nós declaramos a força do Senhor sobre cada um. Nós declaramos o Teu poder em operação, Pai. Porque Você é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Nós cremos e nós vamos ver.
Criei, por isso falei. Pai, que a tua igreja não se cale nesses últimos dias. Que a sua igreja fale a fé. Fale o que crê. Que a sua igreja creia certo. Que a sua igreja creia certo mediante sua palavra. Que a sua igreja creia e fale a sua palavra. Não existe mistura. Não existe, Pai, modismo. Não existe, Pai, renovação da sua palavra. Não existe. Ela é a mesma, assim como Jesus, ontem, hoje e sempre, eternamente. Ela não mudará. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, levanta a sua palavra dentro dos corações do seu povo. Levanta, Pai. Levanta uma igreja forte. Uma igreja forte nessa terra. Um povo forte. Em nome de Jesus. Guarda nossas crianças. Pai, guarda nossas crianças. Guarda, Pai, na escola. Nenhum ensinamento errado, Pai. Nenhum ensinamento errado entrando no coraçãozinho delas. Nenhum ensinamento errado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda nossos adolescentes, Pai. Que a bandeira que se levante seja a bandeira do nome de Jesus. Da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda os adolescentes nas escolas. Guarda os jovens nas faculdades, Pai. Tanta coisa tem ali dentro. Tanta coisa, Pai. Guarda. Eu oro, Pai, para que jovens sejam despertados, Pai, para estar fazendo um rema. Eu declaro as salas dos remas cheias, lotadas, Pai. O conhecimento da sua palavra entrando velozmente nos corações dos jovens. Em nome de Jesus, eles entrando na faculdade, Pai. Fortes, não se dobrando ao erro, não se dobrando ao pecado. Eu declaro a palavra que é ministrada nas escolas remas e verbo da vida, Pai, entrando velozmente, eficaz dentro dos corações, especificamente dos jovens, preparando eles para entrar numa faculdade, preparando eles para ir no mundo, mas não ser do mundo, para ser luz no mundo. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em nosso coração repousa a sua paz. No nosso coração repousa, Pai, a nota de vitória, Pai. Que o Senhor nos ouviu. Que o Senhor já nos respondeu. Que nós já vamos ouvir falar, Pai, das respostas de nossas orações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fortalece. Fortalece Rubens Nascimento, Pai. É tão forte no meu coração isso, Senhor. Fortalece ele naquele lugar. Que ele volte, Pai, alegre, com boas notícias. Fortalece ele naquele lugar. A palavra que sair da boca dele sendo uma espada de dois gumes. Sendo a espada de dois gumes. Graça no falar. Ele encontrando boa compreensão diante de Deus, diante dos homens. Sabedoria no falar. Livra ele, Pai. Livra ele dos leões daquele lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Levanta, Pai, governantes crentes, que eles não se corrompam quando entrem lá dentro, Pai. Levanta, Senhor. Nós estamos te pedindo, assim como você levantou José do Egito, Pai. Levanta, Senhor. Homens sábios, Pai.
para ser governante nas todas as áreas da sociedade. Em todos os âmbitos, Pai. Em nome de Jesus. Nós não desistimos, Pai, do Brasil. Nós não desistimos da nossa nação. Nós não vamos ver essa nação dobrada, Pai, a macumba. Nós não vamos ver essa nação dobrada, Pai, ao budismo, a nenhuma outra religião. Nós vamos ver o Brasil dobrado ao senhorio de Cristo. Ao senhorio de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada. Eu sei que você sempre nos ouve. Obrigada. Obrigada em nome de Jesus. Amém? Você está consciente do que nós fizemos hoje no reino espiritual? Amém? Coisas foram desfeitas, queridos, por causa de nossas orações. Coisas foram desfeitas em nome de Jesus. Projetos de Satanás foram falidos. Amém? Em nome de Jesus. Pode sentar um pouco.